Bom, agora a gente muda de assunto, vamos falar de comida. Quem consegue resistir, hein? Aquela pizza, pães, bolos, pois é. Mas tem gente que sofre, e sofre muito, quer distância de alimentos que contenham glúten. Uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na aveia, na cevada. Vamos então ao norte do estado, em Sinop, conversar com a Ângela Cavalcante sobre esse assunto. Ângela, o glúten está em quase tudo que a gente consome, né? No supermercado mesmo, a gente sempre olha nos rótulos, contém glúten. Então, como fazer essa substituição para essas pessoas que têm intolerância? Boa tarde para você. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A intolerância ao glúten obriga muita gente a fazer mudanças no cardápio para não sofrer as consequências dessa alergia alimentar. Essa proteína provoca diversos danos ao intestino delgado e impede uma digestão normal. A gente foi conhecer como é que é a rotina de quem tem esse problema e tem também uma receita saborosa e o melhor, sem glúten. José Eduardo tem apenas 3 anos. É uma criança muito ativa e cheia de disposição, mas o pequeno José sofre de um problema que afeta 1 em cada 200 brasileiros: a intolerância ao glúten. É uma proteína que está presente em muitos alimentos, principalmente em pães e massas. Por isso, a fisioterapeuta Ximena Martins de Lima toma muito cuidado com a alimentação do filho. Quando eu vou ao mercado, tem que ter vou com muita calma, tem que ler todos os alimentos e excluindo aqueles que ele não pode. E é bem complicado, mas a gente tem que ter todo cuidado, né? Então tem que olhar, tem que ler tudo certinho e procurando outros alimentos. Ele não pode um tipo de bolo, então a gente procura na internet outras receitas e vamos adaptando conforme ele pode. Substituir os alimentos não significa perder no sabor. A Marli Adoceire vai nos ensinar a fazer um delicioso bolo de laranja que não contém nada de glúten nem lactose e é fácil de fazer. Mas antes, anote os ingredientes. Você vai precisar de 2 ovos, 1 xícara de suco de laranja, meia xícara de açúcar, usar o copo de medida, meia xícara de óleo, preferência girassol, milho ou canola, 1 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento para bolo e a raspa da casca de uma laranja. Primeiro misture num liquidificador os ovos, o óleo, o suco de laranja e o açúcar. Bata bem até ficar homogênea a mistura. Adicione o amido, a farinha de arroz e bata novamente. Por fim, coloque a raspa de casca de laranja, o fermento e bata mais uma vez. Despeje numa forma untada com óleo e leve ao forno, já aquecido a uma temperatura de 290 graus. Nessa temperatura, pode levar uma média de 25 minutos para ficar assado. E aí vai uma dica muito importante. Raspar a casca da laranja sem usar o branco, só a casquinha fininha mesmo da laranja, que fica muito gostoso. E para entender mais sobre a intolerância ao glúten, eu converso agora com a nutricionista Priscila Esvierk, nossa convidada do MTTV. Priscila, quais os principais sintomas das pessoas que têm intolerância a essa proteína? As manifestações clínicas, elas são desde uma diarreia crônica, dores articulares, em crianças apresenta um déficit no crescimento, em adultos nós temos uma perda de peso e normalmente também tem uma diminuição da densidade óssea. Ela é difícil de diagnosticar? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através de um rastreamento sorológico e também através de uma biópsia intestinal. Pode ser adquirida durante a vida ou ela é hereditária? Essa doença ela acontece com indivíduos que têm uma predisposição genética, significa que ela é hereditária. Mais frequente em crianças ou pode aparecer em qualquer fase da vida? Sim, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. E evolução, pode evoluir para algo bem mais grave? Sim, através da mudança dos hábitos alimentares é que nós iremos prevenir as complicações, tanto malignas quanto não malignas. Pode ser feito por meio de endoscopia? Sim, pode ser feito através da endoscopia, tanto pelo rastreamento sorológico.
Tá, agora algumas dicas de substituição, porque não fica tão fácil, a maioria dos alimentos leva trigo, cevada, aveia. Como é que a pessoa pode viver bem, comer comidas saborosas, né? Mas sem esses nutrientes que tem aí a proteína? No início, parece que é fácil, mas é difícil pela questão de que tem que ocorrer todos os hábitos alimentares da família, não só do paciente. A família tem que sim estar junto. O que pode se utilizar é farinha de milho, farinha de batata, fécula de batata, farinha de mandioca, o fubá. A gente também pode estar utilizando polvilho nessas preparações, ao invés de utilizar o trigo, cevada, centeio. Tá, como a gente viu aí na reportagem, a mãe sempre toma cuidado de ler todas as embalagens. Isso é importante na hora de fazer as compras, né? Isso é importante. A Anvisa, ela determina que tem essa obrigatoriedade, tem que ter essa advertência de que não contém o glúten. Então, sempre tem que ler esses alimentos e não consumir os alimentos que são rotulados com contém glúten. Tá, ok, muito obrigada pela sua participação aqui no MTTV, Priscila. Então ficam aí as dicas. É importante sempre pegar a embalagem e ver se tem aquela frase lá, contém glúten. Se tiver, então é bom mesmo excluir. Essa informação é obrigatória, tem que vir em todos os rótulos dos alimentos industrializados. Ângela Cavalcante para o MTTV, primeira edição.